Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Destaques. O governo do Ceará lançou um programa que pretende tirar o Ceará do mapa da fome. Com recursos do Tesouro Estadual, o Ceará Sem Fome vai ter investimento anual de 160 milhões de reais. O programa vai beneficiar pessoas que estão na situação de insegurança alimentar. O Ceará Sem Fome tem, nesse primeiro momento, duas grandes ações. A primeira é o cartão alimentação, entregue a mulheres representantes das famílias beneficiadas. Todos os meses serão depositados R$ 300 para a compra exclusiva de alimentos. Os beneficiados foram selecionados através de dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. A expectativa é que 15 milhões de reais sejam movimentados todos os meses no Ceará com a chegada desse novo programa. Esse recurso é um recurso do governo estadual. O governo do presidente Lula tem um investimento ainda muito maior, que é com Bolsa Família, que é com R$ 150 por crianças. Só no Ceará são mais de 500 mil crianças que o governo do presidente Lula passou a ajudar com o Bolsa Família, mais o auxílio para a criança e para o adolescente. Então nós estamos mais do que satisfeitos com a colaboração do presidente Lula. A segunda face do programa será a rede de unidades sociais de produção de refeições. Em todo o estado, 1.298 cozinhas vão produzir refeições 5 dias por semana para pessoas acolhidas pela política pública. O lançamento do programa foi acompanhado pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. O Brasil tinha saído do mapa da fome, tinha saído do mapa da insegurança alimentar e nutricional e voltou. Agora, com a volta do presidente Lula, integrado aqui com o governador Elmano e outros líderes do Brasil, a gente quer trabalhar para poder recuperar, né, esse prejuízo. Comemoro porque o Ceará está dando um passo primeiro, né, e a partir daí estimulando todo o Brasil. O programa envolve o governo do estado, prefeituras, sociedade civil, movimentos sociais e igrejas. Esse programa ele vem, além dessas ações emergenciais imediatas, ele vem trazer também um comitê intersetorial de governança, onde junta as secretarias do governo do estado com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, pensará, unificará ações que já vêm sendo implementadas nos governos anteriores e trará, então, ações efetivas focadas nesse público que está em segurança alimentar grave. Então, por isso que tem sido importante para os municípios. O programa começou a ser elaborado antes mesmo do início do governo. Essa foi uma das promessas de campanha de Eumano de Freitas. Segundo os gestores, houve um longo processo de escuta da sociedade civil até a formatação das ações do Ceará Sem Fome, que vai estar presente em todos os 184 municípios do estado. No primeiro momento, 47 mil famílias. Mas a nossa meta é que todas as famílias alcancem a renda mínima, que seja configurado como saindo do mapa da fome. O Exército Brasileiro entregou aqui em Fortaleza medalhas para personalidades com relevantes trabalhos na sociedade e no Exército. Entre os homenageados, o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante. A solenidade foi marcada pela entrega de 3 honrarias. A Medalha da Ordem do Mérito Militar tem 89 anos de história e condecora militares ou civis com notáveis contribuições ao Exército Brasileiro. José Ricardo Montenegro Cavalcante, que representa a Federação das Indústrias do Estado, destacou a saudável relação institucional da FIEC com o Exército. Nós trabalhamos aqui junto com o Senai, qualificando soldados aqui, fazendo vários cursos, entre eles cursos de ar-condicionado, de mecânico, ou seja, nós temos um trabalho com o Exército há mais de 3 anos. É uma honraria muito grande para mim e, ao mesmo tempo, mostrando que nós estamos, né, trabalhando, né, a indústria está trabalhando em prol do país, em prol do Estado, e esse reconhecimento para a gente é muito bom. A cerimônia foi privada, exclusiva para convidados. Antes da entrega, os homenageados estiveram reunidos com o anfitrião da solenidade, o comandante da 10ª Região Militar, para um bate-papo. O Exército Brasileiro
tem uma forma muito especial de homenagear aquelas pessoas que contribuem não só para o trabalho do Exército, mas principalmente para o nosso Brasil. Então, as 3 medalhas que serão entregues hoje, a Ordem do Mérito Militar, a Medalha do Pacificador e a Medalha do Exército Brasileiro, cada uma tem um significado, logicamente, mas todas visam valorizar justamente a vida desses cidadãos brasileiros, cidadãos do bem, e que na sua trajetória de vida, permearam o caminho do Exército, em atividades que puderam contribuir para o nosso trabalho. Os 3 agraciados aqui na 10ª Região Militar possuem relevantes serviços prestados à nação e ao Exército. As comendas, que só podem ser entregues a personalidades que tenham esse perfil, premiam diferentes contribuições, que nesse caso aparecem na economia e no desenvolvimento de atividades do Exército. Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, do Grupo M. Dias Branco, foi condecorado com a Medalha do Pacificador e destacou a conexão da família com a atividade militar. M. Dias Branco é uma empresa que ela olha o lado social. Nós hoje somos empregadores de aproximadamente em torno de 17 mil colaboradores diretos. Isso só a parte de alimentos do grupo. Nós temos construção civil, trabalhamos também no ramo do turismo, temos 2 hotéis, trabalhamos também na prestação de serviço, nós temos a parte do portuária lá em Aratu, na Bahia, e temos também a fábrica de cimento que fica em Xeré. Mas só a M. Dias Branco hoje, ela gera empregos a 17 mil colaboradores, de maneira que realmente é uma empresa também voltada para esse lado social, que achamos que é muito importante, porque uma empresa, uma indústria, ela não se faz só de máquinas, de ferro, de concreto, sobretudo de pessoas, de gente. E as pessoas têm que estar motivadas, têm que ser respeitadas, têm que ser capacitadas. Com a medalha do Exército Brasileiro, também foi agraciado Antônio Sérgio Montenegro Cavalcante. Ressalto uma alegria adicional pelo simbolismo que a data hoje representa para mim e para toda a minha família. É que hoje, meu pai, Amarildo Cavalcante, estaria completando 100 anos se aqui estivesse. E por que trago esse marco? Porque estou falando de um cidadão brasileiro cuja vida foi marcada por altos padrões de integridade, honradez, sólidos princípios morais, valorização da família, tendo sido um trabalhador incansável, digno, comprometido com o desenvolvimento do Ceará e sensível ao bem-estar dos menos favorecidos. Pesa sobre nós, seus descendentes, a responsabilidade de dar seguimento a essa honrosa herança que nosso pai e tenho pessoalmente empenhado ao longo da minha vida no compromisso de pautá-la dentro desses padrões. O ex-ministro Ciro Gomes demonstrou preocupação em áreas importantes da economia cearense. O turismo e a indústria do estado são motivos da preocupação de Ciro Gomes. Ele falou com exclusividade para a TV Otimista na 26ª edição do PEC Nordeste, o Seminário Nordestino da Pecuária, no Centro de Eventos. Tenho procurado ponderar com toda a humildade que eu posso, de que o problema brasileiro não pode ser a troca de Chico por Maria ou Manuel. Nós temos um modelo errado. Esse modelo que está aí, que é o mesmo, rigorosamente. Olha, se você olhar, se vier um marciano, desceu um marciano aqui em maio, junho do ano passado, aí deu uma olhada rápida aqui no Brasil. Vamos ver como é que está a economia, vamos ver como é que está a política. Parece que não aconteceu nada. Uma das eleições mais violentas, do ponto de vista de ódios e paixões, e simplesmente o presidente do Banco Central é o mesmo. O que quer dizer a política econômica é rigorosamente a mesma. O presidente da Câmara dos Deputados é o mesmo. O presidente do Senado é o mesmo. Então, o que aconteceu? O Brasil foi para uma eleição baseada no ódio para deixar tudo como está, do ponto de vista de economia e de política. Claro que as pessoas são diferentes, mas a minha preocupação não é com Chico, Maria ou Manuel, é com a resposta prática para o problema do emprego, do salário, da renda, das políticas públicas de saúde, de educação, sabe? O Brasil está tendo agora mortes por febre maculosa.
São doenças da Idade Média que estão voltando. O Brasil, que foi campeão mundial de vacinação, hoje está precarizado nas vacinações de coisas básicas. Voltou o sarampo. E sabe, a Amazônia está com o mesmo tratamento, rigorosamente a mesma coisa. Você faz a propaganda, fala não sei o que e tal. O retrocesso nos acordos internacionais é uma coisa contundente. 2 dias atrás, o parlamento francês repudiou o acordo da Europa com o Mercosul. Isso vai atingir na testa o agronegócio brasileiro, que é quem está pagando a conta. Então, veja, eu estou preocupado, é o que eu quero tentar, mas, enfim, o povo escolheu esse caminho, respeito o povo. Nós temos que fazer todas as homenagens à nossa memória, mas temos que entender que essa nossa memória hoje é uma âncora que nos amarra a um passado impraticável. Eu explico com muita rapidez e simplicidade. Antigamente, 1 quilo de feijão em Fortaleza custava o preço que custasse produzir, com qualquer produtividade, com qualquer tipo de tecnologia, com qualquer tipo de eficiência ou ineficiência, meia légua fora de Fortaleza, e quem quisesse comer feijão pagava. Hoje, o feijão do Paquistão, por produtividade, tecnologia, manipulação da taxa de câmbio, financiamento de juros negativo e tal, chega no porto de Fortaleza mais barato do que custa produzir o mesmo feijão meia légua fora daqui. Percebe? E isso destruiu nossas tradições de oleaginosas, né? O algodão, a produtividade do algodão do Mato Grosso do Sul, e se você tomar a produtividade do algodão do Paquistão com câmbio, coisas que a gente precisa ajudar o povo a entender, o algodão chega mais barato aqui do Paquistão do que custa produzir aqui, apesar do esforço. Então, a gente precisa reformular toda a nossa compreensão. E a lógica disso tem a ver com propriedade da terra, com as formas de utilizar a terra, tem a ver com a qualificação do solo, porque a seca não é só um fenômeno da chuva. Nós temos aqui um afloramento de pedra. O Ceará é basicamente 80% do nosso território é um afloramento de pedra, o que quer dizer que são solos rasos, imprestáveis para a agricultura de alta produtividade mecanizada com a qual nós estamos competindo. Então é preciso, agora entretanto nós temos mais de 400 mil hectares de terrenos absolutamente nobres que estão aí, né, sem a compreensão estratégica. Então é preciso reordenar o uso da terra. Depois fazer um grande, grave, profundo e sistemático e popular choque tecnológico. Sabe, ensinar que você fazer um queijo coalho com coliforme fecal é bom, é gostoso, a gente está acostumado a fazer, mas crescentemente não haverá mercado para isso. É preciso qualificar queijos, né? Enfim, tem toda uma fórmula de fazer isso que exige planejamento, exige projeto, exige integração, exige financiamento, exige assistência técnica, exige extensão rural, exige pesquisa, exige canais de comercialização, exige acesso a comércio exterior para o pequeno. E tudo isso ou se faz em parceria com o governo que saiba que isso tem que ser feito, ou simplesmente serão esforços notáveis, como estão acontecendo. A cassinicultura explodiu, apesar de tudo, né? A fruticultura irrigada explodiu, apesar de tudo. Você está produzindo trigo no Apodi, apesar de tudo. Então, imagina se, apesar de tudo, né, a gente tivesse um projeto nacional em que a compreensão, né, do uso sustentável da terra estivesse na premissa e que qualificar o jovem para que ele não deseje sair da casa do pai dele, do sertão, porque a vida ali é muito ruim. Ele tem direito de querer uma internet de alta velocidade, sabe? Isso tudo tem a ver com uma compreensão de país que nós não temos. Eu procurei marcar a minha compreensão da vida do Ceará basicamente por 2 caminhos. Um era produzir uma diversidade de atividades econômicas potenciais que nos livrassem, né, de viver de uma agricultura primária de subsistência que é absolutamente inviável, sob o ponto de vista de melhorar a qualidade de vida e mudança da sociedade, embora, volto a dizer, seja uma memória, que nós temos que dar muito valor a ela e, a partir dessa memória, qualificar essa renda. Mas, o que é que eu fiz? A industrialização do Ceará. Quer dizer, o que é que veio fazer aqui a Grendene, que tem hoje 40, 50 mil operários e que está ameaçada de ir embora? Como foi embora, depois de 40 anos aqui, a Guararapes, como agora a nossa Paquetá, que eu trouxe, está indo embora. Compreende? O que está acontecendo? É preciso diversificar. O turismo é um caminho natural de um emprego de menor custo para a geração dele, aproveitando as nossas potencialidades. Mas só a potencialidade de clima e de praia, não sei o que, não é suficiente. Eu fico impressionado com a degradação, sabe, um aquário parado, o Centro Dragão do Mar abandonado, sabe. O que se faz em Fortaleza?
O que é que uma família vem fazer em Fortaleza? É uma preocupação. Resultado prático, perdemos o hub da KLM, tínhamos 48 voos semanais do estrangeiro, sumiram. Aliás, o Otimista está sendo solitariamente um jornal que está tratando desse assunto. E eu não estou criticando ninguém, nós precisamos entender que onde é que o nosso povo vai trabalhar? Onde é que o nosso povo vai trabalhar? Se você tem um problema sério na indústria, se desindustrializando o Estado a meio caminho da industrialização, o desmonte do turismo, nosso povo vai trabalhar onde? Hoje nós temos aí um terço dos garotos cearenses desempregados. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. Programa Destaques de volta para falar que as práticas sustentáveis vivem fase de completa integração entre o empresariado em todo o mundo, você está cansado de saber. Contribuindo com a sociedade cearense há praticamente 40 anos, o grupo DCDN teve muito pioneirismo aqui no Ceará em máquinas pesadas e geradores e segue nessa tendência do ESG. É por isso que a gente vai conversar agora com o José Luiz Miranda, diretor de operações da empresa. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Lucas. Prazer é meu. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse mercado do ESG. As práticas sustentáveis estão incorporadas ao dia a dia das empresas, incluindo o grupo DCDN, né? Isso. O ESG é uma tendência que eu acho que veio para ficar, não tem mais como nós vivermos sem ele, vamos dizer assim. São práticas de gestão de meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa, né? Então, as empresas, principalmente as que têm ações na Bolsa, elas já estão direcionando para ter esse tipo de práticas sustentáveis, se preocupando com o meio ambiente e responsabilidade social. O próprio consumidor, quando chega no supermercado, uma gôndola do supermercado, ele acaba escolhendo um produto quando ele sabe que aquela empresa daquele produto tem esse tipo de prática. Então, o perfil do consumidor está mudando também um pouco. E nós, a DCDN, a gente também não pode ficar de fora, eu acho que faz parte de todos nós engajarmos nesse pleito, né? E lá a gente está trabalhando com isso já faz mais ou menos uns 4 a 5 anos, um pouco antes do período pandêmico, há uns 2 anos antes, deve fazer em torno disso. Para ficar claro para quem nos acompanha, o que é que faz o grupo DCDN na prática? O grupo DCDN começou com uma única empresa, a DCDN, que é distribuidora Cummins de motores diesel. Então nós chegamos aqui há 40 anos atrás, é uma empresa 100% cearense, né? Ela foi fundada aqui, nós somos paulistas, mas eu moro aqui já faz bastante tempo e o Ceará nos acolheu muito bem. Hoje eu sou mais cearense do que paulista e a empresa tem 40 anos. A gente trabalha começou com motores e motores Cummins, aplicação marítima. Hoje nós temos aplicações marítimas, de trem, de caminhões, os geradores de energia. Incorporamos uma marca Komatsu, que são as máquinas pesadas, escavadeiras, carregadeiras, tratores de esteira da marca Komatsu também foram comprados no portfólio, empilhadeiras Hyster. E hoje a gente tem atuação no Nordeste brasileiro, temos aproximadamente 250 pessoas e 5 filiais e só não atuo na Bahia. Falando aqui do Ceará, ou seja, tem um grande alcance, né? Falando aqui um pouco sobre o Ceará, quais são as principais demandas, os principais mercados possíveis? O senhor falou um pouco sobre tratores, máquinas pesadas. Onde é que está a atuação da empresa aqui no estado? A gente fornece muita máquina para construtoras, então teve uma época muito boa na época das construtoras com obras grandes, então acaba a gente fornecendo máquinas para eles, ou aluga ou vende. Na época do Canal do Trabalhador também teve uma demanda altíssima, a DCDN estava lá com máquinas nossas. Hoje, principalmente em obras de rodovias, asfalto, recapeamento, construção, na parte de máquinas pesadas. Tem muita empresa ceramistas que são cerâmicos, olarias e tudo, que a DCDN também suporta. Máquinas pesadas. E na parte de geração de energia, que é o carro-chefe, vou falar assim hoje, acho que devido a toda a falta de demanda hídrica que a gente tem, né? A gente já está suportando a ilha de Fernando de Noronha já faz 12 anos, então toda a geração de energia lá é feita pela DCDN com um projeto da geração, transmissão, paisagismo, usina. Temos 10 funcionários na ilha, carro, casa, tudo para suportar a geração de lá. Fazemos também o suporte no Porto de Suape, em Recife, fazemos aqui em Pecém, né, com geração de energia.
Então a gente atua nessas áreas, vamos falar assim, hospitais também é um grande nicho de gerador de energia, né? Precisa e tudo. José Luiz, como é que vocês começaram? Como é que foi o desenvolvimento do ponto de vista técnico e tecnológico também desses motores, né? Isso foi difícil? Como vocês fizeram? Vocês importaram essa tecnologia? Como é que foi? A fábrica é inglesa, tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Índia e aqui no Brasil também. Então, o meu trabalho vou falar assim, eu preciso de um determinado motor para uma determinada aplicação. Aplicação marítima, suporte de apoio à plataforma da Petrobras, o barco precisa transportar 5 toneladas com uma velocidade de 21 nós. Então tem o arquiteto naval que faz o projeto do barco e a DCDN tem uma equipe de engenharia que faz o cálculo de propulsão. Então a gente coloca motor, reversor, tubo, hélice, fazendo os cálculos para dar a velocidade, no caso, que a Petrobras pediu. Então esse é um exemplo. Outro exemplo é de trem. Então, Transnordestina, projeto de trem. Tem que ter propulsão no vagão da frente e no último vagão, onde vai encaixar o motor. Então nossa especialidade é motor. A marca do motor é Cummins. E dependendo do motor que eu chegar à conclusão que eu vá precisar, aí eu trago da Inglaterra, se a fabricação for lá, eu trago da Índia, se a fabricação for lá, trago de São Paulo, se a fabricação for aqui, porque a Cummins produz em várias plantas no mundo inteiro e com aplicações diferentes, né? O senhor comentou um pouco sobre o portfólio da empresa. Como é que a empresa está se projetando para o crescimento de diversos setores no país? Por exemplo, o crescimento das energias limpas, sustentáveis, isso impacta de alguma forma o trabalho de vocês? De certa forma, eu ainda vejo pouco impacto. Futuramente, mas bem futuramente, talvez. Na parte de energia solar e eólica, que é hoje, vamos falar, o carro-chefe da energia limpa, a DCDN não faz projetos eólicos nem solares. A gente trabalha com termo, que é diesel e gás. Eu ainda vejo que essas energias eólica e solar, elas precisam de uma energia de suporte. Então, se você está operando com energia solar, eventualmente vai faltar sol, vai ter nublado, vai estar nuvem, você vai ficar sem energia. Então, você vai precisar ter um suporte, seja de um gerador ou seja da concessionária, né? Você vai ter que ter alguma para suportar. Ainda está difícil armazenar, então você não consegue ter uma armazenagem de energia solar e mesmo eólica. Pouca coisa, mas ainda não é o suficiente. Nesses 40 anos de trabalho, o que é que mudou efetivamente no que vocês desenvolvem, né? Aposto que começa a passos lentos, porque é assim que qualquer grupo se desenvolve, é assim que o grupo vai crescendo, mas em que momento teve um start para o crescimento da empresa, para que vocês pudessem atuar em toda a região Nordeste? Quando nós começamos, a gente começou com 2 estados só, que era o Ceará e o Piauí, que do ponto de vista, há 40 anos atrás, eram 2 estados de difícil trabalho, não tinha esse desenvolvimento que tem hoje, né? Então começou com Ceará e Piauí, em 3 anos nós estávamos com 6 estados do Nordeste trabalhando, e aí o portfólio aumentou quando a gente começou com o motor Cummins, depois a gente entrou com máquinas pesadas e com isso a gente teve que ter uma contratação de mais pessoas e tudo, e a qualificação foi aumentando. Então, conforme o nosso quadro de colaboradores foi aumentando tecnicamente, a gente foi conseguindo galgar outras coisas, né? Então, para mim, hoje, se eu tiver que falar o seguinte, nós chegamos 40 anos fazendo o que nós fazemos, foi devido a essa capacidade técnica que a gente tem dentro do headcount nosso, né? Os colaboradores. Existe um setor de inteligência, de desenvolvimento de tecnologia? Como é que vocês fazem, por exemplo, para poder ficar antenados, né, do que vem acontecendo? Apesar de ser uma empresa familiar, sabe, Lucas? Assim, foi o meu pai que fundou na época, ele está lá até hoje, vai fazer 80 anos esse mês, ali o mês de outubro e tudo. Nós sempre procuramos ser muito profissionais. Então, a empresa tem 40 anos, mas eu só estou trabalhando há 15. Então, eu nunca trabalhei aqui praticamente a minha vida inteira. O meu irmão também, que é outro gestor também, nós tivemos experiências fora, viajamos, de forma que faz com que eu acho que a cabeça abra um pouco. E na hora de fazer a contratação, a gente acaba contratando uma pessoa mais técnica, mais profissional, os procedimentos que entra do ESG, a governança, né? Então, a governança são muito bem escritas, muito bem, todo mundo sabe exatamente como tem que fazer, as ações, procedimentos.
As características familiares são importantes, de certa forma, porque tem todo um acolhimento que meu pai fazia na época e hoje a gente procura manter dos colaboradores, mas também existem as regras corporativas e tudo que a gente tem que manter. Sem isso, eu acho que a gente não conseguiria estar muito longe, não. Existem muitos casos de histórias de empresas que, pelo apelo familiar que existe, elas acabam sucumbindo, né? Acabam se desfortalecendo. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso no mundo corporativo? Isso aí é um negócio bastante delicado, né? Porque às vezes o pai fundador, é óbvio que ele quer e tem orgulho de que o filho dele toque o negócio, ou a filha, né? Que a segunda geração esteja à frente do negócio. Mas muitas vezes essa segunda geração não tem a capacidade que o primeiro gestor tinha, né? E acaba que ou foi um pouco mais acomodado, ou entrou na função, num cargo de direção simplesmente por ser filho do dono antigo. Então, esses são os cuidados que nós temos tomado faz tempo. Então, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quando foi criada a DCDN, eu formei logo em seguida, eu não fui trabalhar na DCDN, né? Eu fui embora, viajei, estudei, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, trabalhei em várias outras empresas. Então, eu voltei para a DCDN de forma que o colaborador, ele tem que confiar em mim como gestor e não como filho do dono. Ele tem que entender que a direção está dando os caminhos que a empresa vai tomar por conhecimento e competência, e não porque ele está lá filho do dono. Porque se o colaborador perde a confiança em quem está gerindo, é onde os problemas começam a acontecer, sabe? É uma rede, né? Essa é a minha percepção. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que é isso. É uma rede de trabalho, né? É uma confiança que passa do principal gestor até o gestor que não está em um cargo de posição de chefia, mas ele tem que entender que ele tem que confiar no superior e o superior tem que confiar no outro superior. Exatamente. Então, nossas gerências, todo o quadro de gerência, tudo, depende da função, eles têm que ter, o colaborador tem que confiar nele, mas ele tem que confiar em mim. Esse quero dizer assim, é a mesma coisa que estar dirigindo um barco. Se você não confia no capitão, você não sabe onde ele vai, como ele está pilotando, você vai com medo para o barco, sabe? Aquele barco pode quebrar, pode parar, pode afundar. E isso, a tranquilidade do colaborador tem que ser um ponto crucial, assim, ele tem que estar tranquilo onde está trabalhando. Essas incertezas, período pandêmico, nós usamos todos os recursos que o governo permitiu, sabe? Colocamos home office, tudo que nós podíamos fazer para redução de custos foi feito, porque nós também sofremos, como todas as empresas sofreram, mas nós não demitimos ninguém. O nosso discurso sempre era do tipo, vocês podem ficar tranquilos que a volta vai dar todo mundo trabalhando. De certa forma foi difícil, mas foi bom, porque quando voltou, nossa concorrência muito tinha demitido e eu estava com o quadro de competentes todos dentro da DCDN para poder galgar vários outros negócios assim que foram muito mais rápidos, sabe? Como é que você está enxergando o futuro, os próximos 40 anos da empresa? Olha, eu vou falar, não vai ser mais fácil assim não também, viu, cara? Vão ser 40 anos, foram 40... Eu acho que vai mudar bastante. Eu acho que a gente tem que cuidar. O ESG veio para ficar, então não dá mais para uma empresa ficar, como nós ficamos 40 anos, e a gente trabalha com isso há 5, 6, eu acho. Não dá para ficar. Nos próximos 40, isso tem que fazer parte do programa. A gente tem que cuidar do ambiente que a gente está inserido. Então, a DCDN fica em Messejana, nós temos que cuidar do nosso entorno, sabe? Para eu poder manter a empresa sustentável. Eu tenho que cuidar do colaborador. Então, os colaboradores, eles têm uma grade de treinamento, está dentro do processo de governança, eles têm que se qualificar, se não estão muito qualificados. E aí, eu falei esses dias e me perguntaram assim, Zé, você treina o pessoal, deixa eles competentes, depois eles saem, não é um risco? Eu falei, é um risco. Se eu treinar, os caras ficarem muito competentes, vem uma outra empresa e acaba levando. Vale o valor do dinheiro, né? Mas eu tenho duas opções, ou eu treino e corro o risco, ou eu não treino e fico com pessoas medíocres dentro da DCDN. Então eu prefiro treinar. Se a pessoa sair, ok, faz parte do jogo, né? Mas nós temos outros valores que eu acho que faz com que elas fiquem, sabe? O próprio ambiente, clima, cultura organizacional, sabe? Que a gente acaba, a participação deles nas decisões muitas vezes. Então, são valores que eu acho que fica. Os outros 40 anos tem que ser assim, a relação de chefia acabou
é uma relação de liderança com participação direta de todos numa decisão um pouco mais estratégica. Né? Manter a empresa aqui no Ceará também significa manter contato com as raízes, né? De onde a empresa veio e para onde ela ainda pretende ir. Se Deus quiser. Existe essa ideia, né? Da manutenção. Até porque eu não tenho... a gente trabalha aqui em Fortaleza, tem os filiais em Juazeiro do Norte, no Piauí, Uruçuí, Maceió, em Recife e tudo. Aqui é o coração, né? Aqui é onde funciona tudo. Aqui é onde não tem intenção alguma de sair daqui. Nosso território é esse. É um território de Nordeste, é um território diferente do Sul e Sudeste, né? De relações comerciais. Mas é o que a gente sabe fazer, é onde a gente está, sabe? Onde nós fomos bem acolhidos, é onde todo mundo... Eu acho que aqui é o nosso lugar agora. A gente conversou então com o José Luiz Miranda, diretor de operações do Grupo DCDN. Muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Estou à disposição. Até a próxima. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. Destaques de volta para falar que acontece no próximo domingo aqui em Fortaleza, na Avenida Beira Mar, a 22ª edição da Parada pela Diversidade Sexual. A edição de 2023 espera receber um público de mais de 1 milhão de pessoas. Por isso, nós recebemos aqui no estúdio Dari Bezerra, presidenta do Grupo GRAB, o grupo de resistência Asa Branca, que realiza a Parada pela Diversidade Sexual. Presidenta, prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Como é que está a expectativa para esse grande evento? Obrigada, Lucas. A nossa expectativa quando a gente fala da parada, ela é sempre muito grande, né? Tanto por sermos populações LGBTI+, estarmos em movimentos sociais e por realizarmos essa parada já desde 99, né, quando o Grupo de Resistência Asa Branca iniciou esse processo aqui no Ceará. Então, a nossa expectativa é que a gente realize uma marcha muito bonita, muito colorida, muito celebrativa, mas, sobretudo, que a própria sociedade em geral ela possa entender o que é a parada, né, que é esse momento que, para além das celebrações das vidas, né, são momentos políticos onde populações vão às ruas para lutar por direitos, né, para reivindicar direitos, tanto do governo do estado do Ceará quanto dos municípios cearenses. E esses direitos, eles perpassam essas políticas públicas, que é tema da parada, né, no campo da educação, da saúde, da humanização dos tratamentos, da moradia, empregabilidade, né, e diversos outros setores em que as populações LGBTI+, né, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, outras identidades de gênero e orientações sexuais estão expostas na sociedade, e a gente ainda hoje precisa estar pautando isso para a sociedade em geral. Presidenta, qual é o foco desse ano, dessa edição que acontece na Beira Mar? A nossa temática desse ano é Todos nas Lutas por Políticas Públicas, por quem se foi, por quem está e por quem virá. Então, é pensar a estruturação de uma política pública no Estado, que retire as populações mais vulneráveis, né, desse contexto de pobreza, extrema pobreza e outras vulnerabilidades, pensando em todas as pessoas LGBTs que já se foram, algumas, muitas, né, vítimas da transfobia, da LGBTfobia, né, da violência estrutural do Estado, né, do Estado como um todo, do Estado brasileiro. Pensando nas que estamos vivas, né, em nós que estamos vivas hoje, né, e que precisamos viver com dignidade na sociedade, e também pensando numa geração futura, que precisa chegar nesse mundo e encontrar uma sociedade melhor de se viver, mais humana, enfim. A senhora poderia exemplificar quais são as políticas públicas necessárias ainda nos dias de hoje? Na realidade, todas, Lucas. Né? Como eu te falei, as populações LGBTI+, no mundo, né, no Brasil, né, nós, agora que estamos começando a ser reconhecidas como pessoas humanas, né? Por exemplo, a exemplo do dia 17 de maio, onde é o Dia Mundial de Enfrentamento à LGBTfobia, mas há 33 anos atrás, por exemplo, as populações homossexuais, né, gays e lésbicas, eram consideradas patológicas, né? De 2018 para cá é que as populações trans
começam a pensar a despatologização das identidades de gênero. Ou seja, então, assim, nesse processo histórico, a própria medicina, ela nos vê, enquanto população LGBT, né, nesse processo histórico, nos vê como pessoas patológicas, como pessoas doentes, né? Então, assim, por exemplo, a partir de 2019 agora, é que a gente pôde doar sangue no Brasil, né? Por conta de um ato do STF, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente também não podia doar sangue, né? E sem motivos. Então, assim, são características como essas que fazem com que nós não sejamos reconhecidos como pessoas humanas. E o principal, né? Por exemplo, o Brasil ainda é o país que mais assassina populações LGBTs. O Ceará também está no ranking de estados brasileiros que mais assassinam populações travestis transexuais, com requintes de crueldade. Então, assim, esse genocídio que acontece, ele também denota que não somos consideradas humanas. Então, se a gente não tem direito à vida, a viver, né, que é o primeiro direito básico garantido nas constituições internacionais, Declaração de Direitos Humanos, né, a gente ainda está engatinhando nesse processo. Então, a gente precisa de todas as políticas, porque no campo da educação, eu estou falando muito, viu? Não, fique tranquila. Tá, assim, no campo da educação, por exemplo, a gente tem um índice muito baixo, né? Por exemplo, de pessoas trans que conseguem concluir o ensino fundamental e médio, né? No campo da saúde, a gente não tem equipamentos especializados, né? Ou temos poucos ainda no Ceará, e não conseguem atender, né? Por exemplo, processos de hormonioterapia, né? Saúde específica, por exemplo, das mulheres lésbicas, das mulheres trans, das travestis, né? No campo da empregabilidade também, são populações que estão num nível muito baixo de empregabilidade, a questão da moradia. Então, assim, essas políticas todas, elas perpassam a vida das populações LGBT. Na realidade, a escassez dessas políticas, né? Por isso, portanto, a gente até hoje faz esse enfrentamento, né? E essa pauta com tanto afinco, porque a política ela vai minimizar esses casos. A gente pensa que a política pública vai minimizar os casos de vulnerabilidades, né, em que as populações estão expostas. Fala um pouco para a gente sobre a programação da parada de domingo. Como é que vocês idealizaram esse evento? Pronto, a programação de domingo, é importante colocar que a parada ela é construída, realizada pelo Grupo de Resistência Asa Branca, né, com patrocínio do Governo do Estado, pela Casa Civil e da Prefeitura de Fortaleza. E nós organizamos com o apoio dos movimentos sociais, então são diversos. Esse ano a gente tem mais de 30 organizações, né, construindo a parada. E aí, nesse sentido, todo esse coletivo ele pensa como a parada vai acontecer, né? Então, assim, vai ter a festividade na Avenida Beira-Mar, né? Concentração às 15 horas, ali próximo ao Hotel Beira-Mar, Barraca do Joca. A programação cada trio elétrico, né? É importante colocar que a gente vai ter cerca de 6 a 8 carros na avenida. Cada carro ele tem uma programação específica e cada carro é responsável. Nós que fazemos o primeiro, que é o grupo do Resistência Asa Branca, né? O grupo dos movimentos sociais, a gente vai ter falas dos movimentos sociais, a gente vai ter a nossa madrinha da parada, que esse ano é a professora Luma Andrade, que vai estar lá recebendo a faixa e fazendo sua fala também. E logo após a gente segue, né, o cortejo da marcha ao som de DJs e cantores regionais, né? Então, assim, esse é um caráter da Parada do Ceará, né, de valorização das artistas cearenses. Então, em todos os carros, a gente vai ter a presença dessas artistas. Existe uma grande ideia de conectar o que acontece aqui no Ceará, na verdade, o que acontece no eixo Rio-São Paulo, nas paradas pelas diversidades sexuais de lá, com o que acontece aqui também, né? De congregar essas pessoas. Sim, porque assim, a Parada de São Paulo é uma grande referência, né? A maior parada do mundo. E existe hoje no Brasil uma articulação das paradas, né? Então, assim, existe um Comitê Nacional das Paradas e a Parada de São Paulo, ela puxa essa interlocução de rede das paradas. Então, assim, é notório que as próprias temáticas das outras paradas das capitais, elas vão com um alinhamento da Parada de São Paulo. Porque, assim, a gente acha que está tudo solto, mas não, está tudo interligado e a gente está em constante diálogo e isso é importante para poder realizar bons trabalhos, né, em todas as capitais
e nos municípios de cada estado também. A gente sabe que ainda é pouco, mas ter essas paradas já significa um movimento de melhoria das condições, pelo menos para a existência desses eventos, né? Para que eles aconteçam e tenham força social. Sim, sim, porque a parada, ela mexe com o Estado, sabe, Lucas? É um dos maiores eventos de direitos humanos, né? E é um evento gratuito, sem fins lucrativos. Então, a gente consegue reunir um grande número de pessoas, né, da sociedade em geral. Não é só as pessoas LGBTI+, que participam da parada, né? A parada é da cidade, é do estado, é de todo mundo. Então, nesse sentido, a parada, ela abre portas também, né? Porque ela vai gerar renda para o estado, né? Emprego e renda. Ela vai abrir outros caminhos, né? Ela vai acender diálogos com mecanismos como a segurança pública, né? Outros órgãos de governo, né? Então, assim, a parada ela tem uma dimensão muito grande, né? Que às vezes eu digo que a gente nem consegue dimensionar todas as questões que a parada vai nos trazer, né? Mas é super importante acontecer porque ainda, né, uma das poucas formas que a gente tem de alertar a sociedade para as questões de vulnerabilidade que estamos expostas, né? E aí a gente utiliza da celebração, da festa, né, da alegria, né, da música, da arte, da cultura, para fazer essa reivindicação, né? E aí nem todo mundo consegue entender, mas quando a gente chega lá na avenida, todo mundo sabe como é. Tudo fica disponível para as pessoas conferirem, né? A senhora acredita que existe hoje em dia um movimento pelas leis, de melhoria ou tentativa da melhoria das condições em que vivem as pessoas LGBTQIA+. Isso tem passado por uma questão jurídica que vem caminhando a passos lentos, mas que tende a cada vez mais ser uma questão benéfica? Com certeza, né? Apesar de ser a passos lentos, né? A gente tem que entender que a gente teve avanços, né? Não podemos negar os avanços que nós tivemos, né? Porque negar os avanços é também negar as construções que outras pessoas fizeram, o trabalho que outras pessoas que nos antecederam fizeram, né? Hoje a gente tem algumas legislações no Estado brasileiro, no Ceará, que garantem cidadania e dignidade às populações LGBTs. É importante colocar também que algumas, muito importantes, elas foram decisões do Supremo Tribunal Federal e não se configuram como políticas de Estado, como a retificação de nome social, a equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo e Só outras mais. Interrompê-la, o fato de elevar a condição de política pública, política de Estado, é muito melhor do que ser uma decisão do Supremo, não é assim que você quer dizer? Isso, porque assim, quando a decisão, essas decisões, né, que eu pontuei, elas não passaram pelo governo federal, pela Câmara Federal, né? Elas não foram aprovadas pelos deputados federais eleitos, né? Nos últimos anos, né? Foram decisões do Supremo. Então, quando as legislações elas são federais, né? Então elas têm um impacto maior na sociedade e nenhum governo pode retirá-las, né? Nenhum governo pode retirá-las. Então, assim, a gente vive na berlinda ainda, né, da garantia de direitos. E por que é que a gente não consegue aprovar, né? Porque a gente hoje tem um parlamento bastante conservador, né, bastante fundamentalista, que não consegue pensar políticas para as populações LGBTs, né? Quando eu falo que a gente ainda não é considerada humana também, é muito nesse aspecto, né? Do discurso de ódio que nos ataca, né? Não possibilita que a gente avance no alcance das políticas públicas. Parece que querem que a gente continue na vulnerabilidade, na pobreza, e que a morte parece ser o nosso único fim. Queria que a senhora comentasse duas questões. Você falou um pouco da questão da evasão escolar, que chama muito a atenção, porque sem educação a gente não tem um povo que consiga avançar. E também da questão da educação sexual nas escolas. São duas questões que às vezes
conversam entre si, que há uma interlocução. Como é que é possível que a população seja educada para respeitar as pessoas LGBTQIA+, e como é que a população LGBTQIA+, pode também fazer com que as pessoas consigam conversar entre si, quem não é LGBTQIA+, assim, partindo da questão da educação nas escolas. Sim. Aí é importante colocar também, Lucas, que o processo educativo ele também começa na família, né? Então aí a gente tem dois polos, né? Por exemplo, ainda hoje, pessoas travestis e transexuais, elas são expulsas de casa por conta de sua identidade de gênero. Então, ao serem expulsas de casa, automaticamente essas pessoas elas também vão abandonar a escola, porque elas não têm como se manter lá, né? E nessa sequência, a escola ela também se apresenta como um ambiente bastante hostil e violento, principalmente para pessoas trans. Porque, primeiro, você não pode utilizar o banheiro no qual gênero você se identifica, né? Você tem uma questão de nome social, que muitas vezes não é respeitada, né? Na escola. E aí ainda tem uma série de preconceitos e discriminações que naquele espaço surgem. Então, assim, se você perguntar a qualquer pessoa LGBT, ela vai dizer que ela sofreu violência, o que a gente chamou de bullying na escola, né? E muitas vezes foi uma violência velada e que a pessoa se cala, não tem uma defesa de um professor. Então, assim, muitas pessoas LGBTs ficam à mercê na escola da violência, né? De uma violência velada, calada. Então, nesse sentido, a gente sai. A gente sai porque a gente não consegue conviver com esse ambiente hostil e de ódio, né? Muitas saem, principalmente as pessoas trans, que são ainda as populações mais atingidas, né, com a LGBTfobia em geral, tanto na escola, quanto na família, como na sociedade. E ao saírem da escola, né, um único meio de sobrevivência das meninas é a prostituição, né? Não que a prostituição não seja uma atividade como qualquer outra, mas quando só se tem ela para sobreviver, é aí onde é que está o problema. Então, assim, saindo da escola, é muito difícil esse sujeito, essa sujeita voltar para esse ambiente, né? Uhum. E retomar os seus estudos e as suas questões. Então, ele cai num setor de vulnerabilidade. E aí é importante a gente pontuar isso, porque da educação, a educação brasileira deveria ser, né, como a gente fala, o caminho para que a gente pudesse superar todas essas questões de vulnerabilidade. Então, assim, a gente sequer consegue dialogar na escola, né? Eu falo escola no geral, sobre questões sexuais, sobre questões identitárias, de orientação, sobre racismo, sobre machismo, sobre várias questões de opressão que imperam na nossa sociedade, né? E a escola ela precisa pontuar isso, precisa pautar isso, né? Agora, não somente com as alunas e alunos e alunes, né? Todo um corpo de profissionais que envolvem a educação, né? O corpo escolar, o docente, o conselho de pais, né, que existe. Então, todos esses contextos que envolvem a escola devem dialogar sobre isso. E não somente em questões separadas, né? E entender a importância desse debate. Porque debater isso na escola garante a sobrevivência das populações LGBTs que estão sendo mortas, né? Então, assim, é a construção do respeito, né? A gente tem um trabalho muito grande, significativo no país, que é o da educação. Seja na escola, seja na família ou em qualquer lugar, né? Então, esse processo é muito importante. Esse processo que nós estamos fazendo aqui é um processo educativo muito importante, né? Para quem está assistindo. Com certeza. Isso vai se refletir, presidenta, principalmente no futuro profissional, como a senhora estava falando. E, inclusive, no número de pessoas LGBTs que participam e trabalham em empresas, né? Que Sim. No Brasil todo é muito pequeno esse número, justamente por esse reflexo do que acontece na educação de base, né? Isso. Embora hoje, né, algumas empresas tenham adotado algumas políticas, né, de inserção profissional das populações LGBTs, é importante colocar isso. Ainda é um número muito pequeno, muito escasso também no país, mas é importante pontuar que existe, né? E aí isso também se configura como avanço, né? Então, assim, são pequenos avanços que a gente vai
construindo, acho que, pequenas pedras para construir um castelo, né? Então, nesse sentido, a gente também tem observado, né, que algumas empresas trabalham na sua política interna essa questão da empregabilidade, que é tão importante, que a gente pauta tanto. O Estado do Ceará, algumas já adentram nesse contexto, embora a gente avalie que ainda é um contexto muito pequeno, né? Ainda é um mercado muito pequeno. Acho que o próprio Estado precisa pensar mais ações, né, de empregabilidade e que realmente funcionem, né? Que realmente a gente perceba. Por exemplo, andando nas lojas, nas ruas do centro, que a gente perceba a presença, por exemplo, de travestis trabalhando nas lojas, nos outros espaços, ocupando as universidades, né, as redes de TV e outros espaços também. Então, nesse sentido, a gente tem que reconhecer os poucos avanços, né, como falei anteriormente. Presidenta, suas considerações finais e o que você tem para falar, para o convite, para chamar essas pessoas para o evento de domingo? Eu gostaria de agradecer, né, ao programa Destaques pela disponibilidade de nos receber, pelo convite, Lucas. Dizer que nós estamos muito felizes, né, na construção de mais uma parada aqui no estado do Ceará. Agradecer a todas as organizações da sociedade civil que têm nos ajudado a construir esse processo, ao governo do estado do Ceará, à Prefeitura de Fortaleza, e convidar todas, todes e todos para o próximo dia 25, a partir das 15 horas, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, onde nós estaremos iniciando a nossa 20ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará. Com muita celebração, com muita música, celebração das vidas, dos afetos, dos amores, mas, sobretudo, também reivindicando direitos humanos para as nossas populações no estado do Ceará, no município de Fortaleza e em todos os outros municípios cearenses. Um grande abraço e a gente se vê por lá. Presidenta, obrigado pela participação aqui conosco. O programa Destaques fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.